na parte elevada do Monte Carmelo. Como vocês viram, o Monte Carmelo é uma região montanhosa, na verdade não é uma montanha específica. Que Elias vai encontrar os chamados profetas de Baal e Azerá no topo, no ponto elevado do Monte Carmelo. E então é em algum lugar perto daqui. Tem certas coisas que a gente visita que a gente tem 100% de certeza. Tem lugares que a gente tem uma grande probabilidade, tem lugar que é uma possibilidade, tem lugar que ninguém sabe. Então, o que nós encontramos chama atenção, porque é um momento muito difícil na história de Israel, porque era uma nação única, esse pessoal se dividiu, eles tinham aliança e promessa divina e parece que tudo se acabou. Quando o reino dividiu, 10 tribos se afastaram e se tornaram tribos envolvidas com o culto de Baal. Não era só uma questão religiosa, a gente vai ver, por exemplo, que esse tipo de mentalidade vai complicar toda a ordem social. Quando você chegar na história de Eliseu, você vai ver que o Acabe e a Jezabel mandam matar um cara chamado Nabote para tomar a vinha dele. Não tem mais ordem social, não tem mais respeito à propriedade, nada disso. Então a pergunta é o que se pode fazer no momento em que a gente não tem esperança nenhuma. Então diz o texto em 1 Reis 19, ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou o mensageiro Elias para dizer que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Ele olhou ao redor, ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes, um jarro de água, ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. A palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui? Quando a gente entende o que está acontecendo no cenário do Israel antigo, a gente não pode esperar uma situação pior. A nação dividida, o povo, nação, a maioria rompeu com Deus, e a coisa chega num ponto, e o próprio Elias vai dizer, Senhor, acabou tudo, não tem mais ninguém, só tem eu como profeta, e os israelitas abandonaram tudo e a gente não tem mais o que fazer. E quando a gente chega no momento de crise política, crise moral, crise espiritual, qual é a resposta de Deus para uma situação dessa? É curioso, porque a gente poderia esperar que Deus, vamos assim dizer, mandasse um exército poderoso para resolver esse negócio. Ou talvez Deus levantasse os principais sacerdotes e começasse a fazer alguma coisa muito diferenciada. Mas Deus vai escolher usar um indivíduo só. E é estranho, porque esse indivíduo não é alguém assim que a gente possa ter muita esperança. Na Bíblia tem muito valor a origem da pessoa, a sua família, de onde ele é. Elias, por exemplo, a gente não sabe nem quem é o pai nem quem é a mãe dele. Ele é apenas chamado de Elias o presbítero. E esse sujeito meio estranho, inclusive se vestia de uma maneira que não era assim, no padrão Pierre Cardin, etc. E esse homem aparece nesse cenário, e quando a gente vai ver, Deus o convida para confrontar esses profetas. Ele até faz bastante ironia, ridiculariza aquilo. Então, quem sabe os profetas podem clamar, podem gritar, quem sabe eles estão viajando, quem sabe ele está ocupado. E aí
finalmente Elias se torna vencedor, e depois desse momento quase que adrenalínico total de vitória sobre os profetas de Baal, Elias ouve falar que o rei e a rainha estão atrás dele. O que ele faz? Ele vaza, ele some no mundo, desaparece. E é curioso que a gente não está preparado para isso, especialmente pessoas de perfil religioso. A gente acha que se uma pessoa tem fé, que essa pessoa não tem problemas pessoais profundos. E Elias vai quebrar essa percepção para mostrar para a gente que depois de tudo que aconteceu, o homem orou, desceu fogo do céu, agora ele foge e pede a Deus para morrer. Se o Elias estivesse aqui, a gente não soubesse que ele fala, Elias está com depressão, cadê o seu gardenal? Então as coisas, Elias entra numa depressão profunda, tão significativa, que ele, talvez numa esperança de encontrar algo de Deus, ele resolve ir para o sul, lá para baixo. Berseba já é no deserto, ele quer ir para Horebe, o monte de Deus, talvez porque onde Deus falou com Moisés, quem sabe acontece alguma coisa, e no meio desse processo difícil, ele entra numa caverna. E a história é longa, não vou ler ela toda, mas quando ele está na caverna, eu acho muito interessante o senso de ironia da parte de Deus, porque Deus não se incomoda com a fragilidade de Elias. Ele não chega a Elias, mas rapaz, que pouca vergonha é essa? Mas como assim você acabou de errar? Como? Você por acaso não crê? Deus não pega pesado com eles. Deus chega de boa, assim, na entrada da caverna, e aí ele deu os primeiros cursos para o pessoal que faz efeitos especiais em Hollywood. Ele chegou lá, Elias estava na caverna, e Elias vem, sai da caverna, e Deus vai mostrar para ele, quer ver uma coisa, Elias? E Deus já alinhou com a gente, está mandando só aqui o trailer para a gente, mandou um vento muito forte. E esse vento saiu arrebentando, quebrando tudo, né? E é interessante que a Bíblia diz que o vento forte chegou, mas o Senhor não estava no vento. Depois Deus mandou um fogo, e o Senhor não estava no fogo. Depois mandou um terremoto. Por quê? Porque a gente acredita que o destino e as coisas que definem a vida estão ligadas àquilo que envolve manifestação do poder. Nós acreditamos na força, muitas vezes, na força bruta e na força humana. Tudo isso aparece, e a Bíblia faz questão de dizer que Deus não estava nisso. Aí depois diz o texto que uma voz muito suave da parte de Deus chega e pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Interessante, a gente acha que a nossa época se tornou muito inteligente, que nós descobrimos a ciência da alma, aquilo que a tradição psicológica e psiquiátrica entendeu a respeito do ser humano, mas a Bíblia já fala disso, de modo que quando Elias está no profundo da sua dor, e isso é concretamente manifestado quando ele se esconde na caverna, Deus chama ele para fora e pede para ele falar. Em vez de Deus chegar, poxa Elias, que coisa, por acaso você não tem fé não? Elias está amarrado, ele não fala nada disso. Ele pede para o Elias abrir o coração, uma coisa que a gente perdeu, né? Na Bíblia tem muito negócio chamado oração de lamento. Por que te abates, irmão? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Às vezes a pessoa que fala sozinha é doido, e às vezes o que não fala é mais doido. E assim você vê o salmista meio que conversando com ele mesmo, e o Elias então abre o coração. O que ele faz? Ele solta os cachorros. Tem um santo soldado dos cachorros. Ele diz: Deus, acabou com tudo, agora não vale nada, ninguém mais te segue. Já viu isso em algum lugar? Agora só tem eu, né? Só a gente. Senhor, só nós somos fiéis, ninguém mais é. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Ele vai e faz toda essa choradeira, e Deus ouve de boa, sem qualquer tipo de preocupação. E é interessante, e acho que é uma coisa para a gente pensar, né? Porque a gente às vezes adquire um pensamento religioso, que imagina, e para a gente se aproximar de Deus, você tem que estar no mínimo, mais do que perfeito, no indicativo, né? Para que Deus te dê bom dia. E Elias coloca toda a sua fragilidade para fora. E quando ele faz isso, Deus permite que ele chore um pouco mais. E quando chega no ponto certo, Deus diz: Elias, tá bom, já entendi. Ó, só para você ficar antenado, você não entrou nas redes sociais recentemente?
Mas fique sabendo da última notícia que eu tenho 7.000 que não dobraram o joelho para Baal. Não é só você que é o rei da cocada preta e que domina o pedaço e faz o que é certo. Fique sabendo que eu estou agindo na história e tem mais, Elias. Terminou a choradeira? Você está calmo agora, está tranquilo? Pois é, eu tenho uma missão para você. Você vai ungir o Eliseu para continuar o seu trabalho. Você vai ungir o Azael, o rei da Síria. Eu vou usar você para fazer diferença na vida de Israel, para fazer diferença no nível internacional e para continuar a ação de Deus através do ministério profético que eu dei a você. A coisa que mais interessante nessa história toda é que no momento pior, sem esperança, na maior crise espiritual, moral de Israel, Deus resolve, por ironia, usar um indivíduo só. E um indivíduo que dificilmente tinha equilíbrio mental suficiente. Sabe por que isso é tão importante? Porque o que impede você e a mim de servir a Deus é que a gente acha que a gente tem que ser alguém especialmente diferenciado para poder fazer alguma coisa que faça sentido no mundo. E a verdade de Deus é que a gente precisa ser especialmente amalucado, especialmente problematizado, para que Deus mostre que é por causa dele que as coisas acontecem e não por nossa causa. Por isso eu tenho visto uma coisa curiosa na minha vida. Gente com muito talento, muita capacidade, muito recurso, passar a vida apenas lamentando não fazer nada. Eu já vi gente que não teve família, que viu a vida toda destruída, que passou pela situação de privação, que foi recuperado numa situação inesperada, em que na sua loucura, na sua dor, na sua lamentação, na sua maior fragilidade, construiu a história humana de maneira para lá de extraordinária. Então eu não sei qual é o tamanho da dor da sua vida, eu não sei onde é que é a caverna que você se enfiou, mas eu tenho certeza que muitos de vocês já sonharam de fazer diferença nesse mundo, de realmente fazer diferença para Deus em função do contato que você tem com a fé. E talvez no meio do caminho você falou, caramba, não sabia que eu era assim. Eu sou mais doido do que eu pensei. E agora? Sabe de uma coisa? Eu vou ficar no meu canto, porque eu não tenho como realizar. A história mais impressionante que eu conheci na minha vida foi numa tribo indígena no interior do Paraná. E eu conversei com o pessoal lá, eu fiquei impressionado com o progresso, o bem-estar, como aquela tribo se organiza de uma maneira como eu nunca vi na minha vida. Eles vivem melhor do que os ditos civilizados. E eu perguntei para eles, o que aconteceu aqui? E eles disseram, nós éramos somente 20 e poucos. E a gente estava condenado à destruição. Porque o pessoal queria tomar nossas terras. Aí chegou um indivíduo aqui. E esse indivíduo veio e falou com a gente. E a gente perguntou para ele, quem é você? Não, eu conheço aquele que fez o sol e a lua. E aí a gente falou, faz tempo que a gente quer saber disso, a gente não sabia. Você pode contar para a gente? Eu posso. Aí nós adquirimos confiança nele e passamos a ouvir a mensagem do Evangelho, e isso mudou a gente. E quem era esse indivíduo? Esse indivíduo era um bêbado, cachaceiro, descendente de imigrantes escandinavos na América do Norte, que um dia foi atingido pela graça de Deus e feito um doido. Saiu pelo mundo, entrou na Bolívia, nem sabia que estava mudando de país, entrou no Paraguai e chegou lá, encontrou os índios sendo assassinados e resolveu falar do Evangelho. A tribo toda foi salva e foi modificada por causa do indivíduo que não tinha controle sobre o álcool e que a graça de Deus mudou a vida. Então é impressionante, a história é mudada pelo indivíduo que um dia fazia oração, no outro dia queria morrer. Deus abençoe a nossa vida. Amém. Deus abençoe o nosso coração. Vou fazer um minuto de oração aqui e a gente vai pedir que vocês depois vão conhecer a área de cima e esse lugar tão especial. Deus bondoso, Pai querido, o Senhor sabe que a gente é difícil e que nem a gente entende a gente direito. Mas a gente está muito feliz porque estamos com esse grupo tão bonito, tão legal. E o Senhor conhece o que a gente esconde de dor no nosso coração, os nossos conflitos, as nossas dificuldades.
mas o Senhor sabe que, a gente sabe que o Senhor ama a gente e o Senhor tem a tua mão sobre a nossa vida. Eu peço que o Senhor mexa naqueles corações que o teu Espírito está sondando agora e que o Senhor venha fazer diferença na vida da gente e mexa nas pessoas que a tua graça quer atingir de modo especial. Muito obrigado por esse momento, por essa história tão espetacular que a gente vê na Bíblia. Abençoa a gente e aceite aí o nosso abraço, a nossa alegria no dia de hoje. Obrigado por tudo, em nome de Jesus é que a gente ora. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Vamos lá para a gente dar uma olhar aqui a parte de secretário de Israel aqui.